Olá, nós vamos hoje responder mais uma pergunta e a pergunta de hoje é de uma jovem que tem 22 anos, ela é de Minas e ela já leu o livro A Mulher Vê, já leu Melhor Comprar Sapatos, é casada e me segue por vários meses aqui. Ela diz que ela assiste a Escola do Amor na Record, ela assiste a Dicas de Amor na Rede TV, lê os meus blogs, me segue no Facebook e pelo YouTube, né? Só que a pergunta dela é muito interessante. Veja só, depois de passar por muitas tribulações, me sinto fraca espiritualmente. Às vezes, parece que tudo o que tenho buscado fazer foge do meu alcance. Não comecei a faculdade este ano para me dedicar a um projeto na igreja e por motivos de força maior, este projeto foi pausado por tempo indeterminado. Meu marido está desempregado e estamos muito apertados financeiramente. E tudo isto junto tem me desgastado emocionalmente e espiritualmente, pois sinto que as portas estão fechadas e não consigo abri-las. Quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, mas não sei o que fazer para me reerguer e auxiliar meu marido, para que ele se reerga também. O que fazer, Cris? E esse é um problema que eu vejo em algumas das minhas seguidoras. Por quê? Porque, meninas, eu tenho dado para vocês bastante informação, experiências que eu passei. Eu tenho falado, olha, o que é uma mulher de Deus, o que é um casamento, o que é ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma mulher realizada, que se valoriza e tudo mais. Eu tenho passado essas informações para vocês, mas existe um outro lado que às vezes eu vejo que falta em muitos, que é esse lado que eu vejo que está acontecendo aqui com essa jovem casada. Ela crê em Deus, ela vai a uma igreja, né? Ela já leu livros de autoajuda, inclusive alguns meus. Ela assiste os programas, ela está ali seguindo o que nós temos orientado. Mas o que falta nela? O que falta nela é o que falta em muitas pessoas. Você sabe muito. Você já tem muita informação sobre Deus, sobre, sabe, a fé, sobre ser uma pessoa de Deus. Você tem essa informação, mas na hora H, quando você tem que ser essa pessoa de fé, essa pessoa de Deus, você não consegue ser. Por quê? Por que você não consegue ser essa pessoa de Deus quando você precisa ser? Você consegue ser essa pessoa de Deus quando tudo está bem. Quando não há problemas, quando você está fazendo algo e aquilo está dando certo, sabe? O seu casamento está feliz, na sua vida tudo está bem, você está crescendo financeiramente, seus filhos estão bem, você tem saúde. Enquanto tudo está bem, você tem fé, você está forte. Mas quando tudo começa a ir mal, você não está bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que na verdade, no fundo, você não tem a fé que você pensa que você tem. Você não tem a fé que você pensa que você tem. Você diz que crê em Deus, você pensa assim, eu sou uma pessoa de Deus, eu vou na igreja, eu participo de projetos da igreja, ministérios da igreja, eu ajudo outras pessoas, outros casais, eu procuro estar sempre disponível, sabe, sendo uma voluntária ali para ajudar pessoas e tal. Mas, na verdade, o que você tem dado para as pessoas é informação. E há existe um problema enorme com isso, porque informação qualquer pessoa pode dar. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer cursos, você pode ler vários livros, você pode, sabe, estudar muito sobre relacionamentos, sobre fé,
teologia, você pode adquirir muita informação. Isso é uma coisa que está disponível a qualquer pessoa. Todo mundo pode ter isso, tá? Mas o que adianta essa informação se você não consegue praticar essa informação? Esse é o problema de muitas pessoas que creem em Deus. Porque elas creem em Deus na teoria, na verdade. Na hora que elas têm que crer em Deus, na prática, no momento que elas precisam daquela fé, que elas precisam de Deus, ali, naquele momento, quando, como no caso aqui da nossa amiga, tá tudo dando errado para ela. O marido está desempregado, ela está desempregada e ela não tem forças, ela está sem forças. Quer dizer, nessa hora que ela mais precisa da fé de Deus, ela não tem. Quer dizer, essa fé que você tem, amiga, é uma fé teórica, é uma fé de uma informação. E eu quero dizer que todas as pessoas que têm esse tipo de problema aqui, que infelizmente é muito comum, tá? Todas as pessoas que me seguem, que têm as informações, sabem tudo, mas na hora H não conseguem praticar, na hora H não conseguem ver essa fé que tem, não conseguem ver Deus, sabe? Você serve a Deus, mas você não consegue ver Deus na sua vida. Isso quer dizer que você, na verdade, no fundo, você não tem essa fé que você pensa que você tem. Isso quer dizer o quê? Que você precisa buscar essa fé. Você precisa buscar ter essa fé. Informação, teoria, você já tem. E essa fé que você precisa ter, eu não posso dar para você. Os nossos livros, os nossos programas, nada que eu faço vai te dar essa fé. Eu posso inspirar você a ter essa fé. Eu posso, sabe, levar você a querer ter essa fé. Sabe? A crer que você pode ter essa fé, que você pode ter essa vida. Eu posso inspirar você, mas é só isso que eu posso fazer. A parte de você ter essa fé é com você. E isso acontece através de uma experiência com Deus. Isso aconteceu comigo, como eu falei em um dos vídeos anteriores. Um dia eu tive o meu encontro com Deus. Eu era uma pessoa que já estava na igreja. Eu não vivia fazendo coisas erradas, assim, sabe? De ficar saindo com vários homens, de ficar bebendo, viciada. Eu não tinha nenhuma mania, assim, errada. Eu vivia uma vida bem comportada. A minha vida era igreja, casa, escola, era isso. Eu não tinha más amizades, eu não tinha maus comportamentos, eu não era uma pessoa irritada, nervosa, eu tinha uma vida bem comportada. Mas tudo que eu sabia sobre Deus era informação, era teoria. Era teoria. Um dia eu reconheci isso. E eu vou falar para você como. Um dia, num domingo de manhã, eu estava sentada com a minha mãe e minha irmã na reunião. Como eu sempre, toda a minha vida, sempre fui à igreja domingo de manhã, como uma boa cristã, né? E eu tinha os meus 15 para 16 anos. E nesse dia, o meu pai, que estava fazendo a reunião, ele falou sobre a parábola do joio. Que é assim, que diz assim, no capítulo de Mateus 13, versículo 24, fala assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram:
Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que isso quer dizer, Cris? Como assim? O que quer dizer o joio? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Na verdade, o joio é aquela semente que parece com trigo, né? Quando cresce, no início, ele parece com trigo. Então você não consegue identificar o joio do trigo. Mas ele cresce mais um pouquinho e você já vê o joio ali no meio do trigo, porque ele é diferente, ele não é trigo. Só que se você arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também. Isso quer dizer o seguinte, que muitas pessoas, elas estão no meio dos que realmente tiveram um encontro com Deus e elas parecem ser pessoas de Deus, mas não são. Elas parecem, mas não são. E quando passa um tempo, elas já mostram que não são. E eu ouvi essa parábola nesse dia e isso me tocou muito forte, porque eu vi ali, eu me vi ali. Eu vi que eu não conhecia Deus, que eu não era o trigo, que eu não fazia parte, eu parecia com trigo, porque eu fazia tudo certinho, eu ia na igreja todos os domingos, toda quarta-feira, eu era ofertante, eu era dizimista, eu não falava palavrão, eu não fazia um monte de coisa que as outras meninas da minha idade faziam. Eu pensava assim, bom, eu sou uma cristã, eu creio em Deus, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não conhecia Deus. Então, esse dia, a ficha caiu e eu reconheci realmente, eu tenho sido esse joio. Eu estou aqui no meio de pessoas de Deus, eu finjo ser uma pessoa de Deus, mas no fundo eu não sou. No fundo, eu não conheço a Deus. Eu não conheço Ele pessoalmente. Eu conheço Deus que é pregado, sabe? Eu conheço as histórias da Bíblia, o que meu pai fala, o que minha mãe fala, mas eu não conheço aqui dentro de mim. Eu não sei o que é ter um relacionamento com Deus. Tudo que eu fazia até então eram rituais religiosos. Eu orava de manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes de dormir, né? Eu orava o Pai Nosso. Eu tinha vamos dizer, os hábitos de uma pessoa de Deus, mas eu não era de Deus. E é isso que eu vejo que falta em você, amiga. Você que me perguntou, você que falou que não tem forças, que tá tudo dando errado na sua vida e você não tem forças. Você não tem forças para ajudar seu marido, você não tem forças para se ajudar. Você está desanimada. Isso é um sintoma de uma pessoa que não conhece a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você não conhece a Deus. E antes de você fazer parte desse projeto de igreja para ajudar outras pessoas, você tem que se ajudar. Você tem que parar de querer dar para as pessoas aquilo que você não tem pessoalmente. Você tem informação, mas você não tem em você. Primeiro você tem que conhecer a Deus. Primeiro você tem que ter uma experiência com Deus. E isso se chama novo nascimento. Não é uma decisão que acontece. Hoje eu decido ser uma pessoa de Deus. Não é isso. Não é isso. Não é você parar de fumar, parar de fazer coisa errada. Também não é isso. Isso se chama conversão. Você se converter, você para de fazer aquilo que desagrada a Deus para fazer o que agrada a Deus. Isso se chama conversão, mas isso ainda não é um novo nascimento. O novo nascimento acontece, uma experiência pessoal com Deus.
E isso acontece lá dentro de você. E quando isso acontece, você vira uma outra pessoa, como a palavra diz, novo nascimento. Você se torna uma outra pessoa, você nasce de Deus. Nesse dia que eu ouvi essa parábola, eu fui lá na frente reconhecer que eu não era trigo, que eu era joio. E eu me entreguei a Deus, eu reconheci a minha situação diante dele. Porque até então, eu dizia para mim mesma que eu era uma pessoa de Deus. E eu não era. E eu não era uma pessoa de Deus. Se eu passasse por um problema naquele momento na minha vida, eu ia desistir de Deus. Eu ia ficar desesperada. Eu ia ficar como você, fraca, não conseguindo praticar aquilo que eu sei. Porque a força que vem de Deus não estava dentro de mim, estava só na teoria. Então, naquele dia eu nasci de Deus. Eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência pessoal com Ele. E depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Aquilo que eu sabia passou a ser algo que eu praticava, passou a ser algo que fazia parte de mim. Então, quando eu passo por problemas na minha vida, e eu ainda passo por problemas na minha vida, essa força que eu tenho, que vem de Deus, está aqui dentro de mim. Então, eu não me enfraqueço, eu não fico desanimada, eu não deixo de olhar para frente, eu não deixo de crer, eu não, desisto. Não, porque essa força está dentro de mim, já não é mais só teoria, já não é mais algo que eu fico só pregando. Eu vivo essa força aqui dentro de mim. Eu tive um encontro com Deus. E é isso que você precisa. Eu sugiro que você vá a uma igreja universal todas as quartas e domingos para buscar esse novo nascimento com Deus. Tá bom? Fique na